Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre escalas cartográficas. Vamos lá? Então vamos lá. Escala cartográfica. Antes de falar, eu peço a você que você se inscreva no canal, que você comente, deixe seu comentário, que você compartilhe o canal, que você ajude esse professor a crescer aqui, que eu prometo que eu vou sempre trazer aulas novas de Geografia de uma forma gratuita e de uma forma bem didática, bem completa para você estudar geografia, para o seu concurso, para a sua prova, enfim, para sua prova de escola, de vestibular, nem que seja. Mas vamos lá, vamos para a escala. O que é a escala cartográfica? A escala cartográfica, ela é a escala que vem dentro do mapa, ela é um elemento do mapa, e ela transforma a medida no mapa, a medida em centímetros, em uma medida real, em quilômetros, em metros. Então, a escala, ela transforma uma medida feita no mapa em uma medida real. Basicamente é isso. Nós temos dois tipos de escalas cartográficas. Começando com a mais fácil, escala gráfica. Olha o nome dela, escala gráfica. Ela é um gráfico, ela é um desenho, ela é uma imagem. A escala gráfica, ela mostra através de um desenho, como nós temos aí no exemplo, a medida real usando os centímetros. Como é que você vai usar o centímetro? Você vai medir quanto que tem desse tracinho onde está o 0 até o tracinho onde está o 10. Essa medida que você conseguir com a sua régua é a medida de 10 km. Cada tracinho desses aqui, cada espacinho desse aqui equivale a 10 km. Perceba só aqui embaixo, cada tracinho do mesmo tamanho equivale a 10 km. Simples, né? Por exemplo, você pega lá a tua régua, mede na escala gráfica, 1 centímetro deu 2 km. Portanto, cada centímetro são 2 km no mapa. Coloquei um exemplo simples aqui. Vamos supor que nesse município de Alicuns aí, nesse gráfico, a escala que está valendo é essa aqui da direita, não é essa que está embaixo aí não. Então essa da direita aqui está valendo. E aí vamos supor que você pegou tua régua, mediu aí, cada retângulo desse equivale a 2 km. Portanto, cada centímetro equivale a 2 km. E vamos supor que você mediu de Alicuns até Capelinha 10 centímetros. Então, se cada centímetro é igual a 2 km, quantos que são 10? Você vai multiplicar 10 vezes 2, 20. Portanto, a distância entre essas duas cidades, ou entre essa cidade e esse distrito, esse bairro, não sei, são 20 quilômetros. Certo? Entendido? Então, a escala gráfica ela é muito simples. A escala gráfica, geralmente, ela não é utilizada em provas de vestibular, de Enem, concursos. A escala preferida das bancas é a numérica. Inclusive, quando a escala gráfica aparece, ela está relacionada com a numérica. Então, por isso que a gente vai ter uma atenção maior com a escala numérica. Como o nome sugere também, escala numérica, ela utiliza números para transformar a medida no mapa em medida real. E a escala numérica, ela é representada por uma proporção, como no exemplo que nós temos aí, 1 dividido por, 2 pontinhos, 500 mil, ou a outra que é 1 por barra, 500 mil. Esse 1 por, essa barra por 500 mil, é uma fração. Então, na verdade, é 1 dividido por 500 mil, uma fração. Você estuda em matemática mesmo. E como que você lê uma escala? Ou 1 por 500 mil. Aliás, dica, sempre leia em centímetros. E essa é uma regra fundamental da escala. Se o numerador é uma unidade de medida, o denominador é a mesma unidade de medida. Então, é 1 por 500 mil centímetros. O que significa? Que 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Jamais você vai ler, por exemplo, 1 centímetro equivale a 500 mil quilômetros. Não, é sempre a mesma unidade de medida. Então, cada centímetro medido no mapa equivale a 500 mil centímetros reais. Aí você fala, mas eu não uso centímetro para medir distâncias na realidade. Sim, você não usa. Você usa metros, quilômetros, geralmente são essas unidades. Aí o que você tem que fazer? Você vai ter que transformar esses 500 mil em metros ou em quilômetros. E aí é importante você lembrar dessa tabelinha que você estuda lá em matemática, se não me engano, lá no 6º ano do ensino fundamental, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, centímetro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, essa tabelinha. Caso você não queira decorar a tabelinha, pelo menos decore como se faz para transformar centímetro para metro, centímetro para quilômetro, quilômetro para metro, quilômetro para centímetro. Parece difícil, mas não é. Para você transformar centímetro para quilômetro, centímetro para quilômetro, você tem que dividir por 100 mil.
Para você transformar quilômetro para centímetro, você tem que multiplicar por 100.000. Então, de quilômetro para centímetro, multiplica, tá? De quilômetro para centímetro, multiplica. De centímetro para quilômetro, divide por 100.000. De metro para centímetro, você multiplica por 100. De centímetro para metro, você divide por 100. Entendeu? Então, quando você vai para a esquerda, aqui, ó, você divide. Quando você vai para a direita, você multiplica. Certo? Vamos aqui fazer um exemplo, tá? Aliás, o exemplo é a própria que eu coloquei ali, né? 1 por 500 mil. Quanto que é 500 mil em quilômetro? Usando essa lógica, se você dividir 500 mil por 100 mil, né? Você vai chegar a 5 quilômetros. Então, 500 mil centímetros é igual a 5 quilômetros. Mas, se você quiser usar a tabelinha, você vai lembrar o seguinte. O último número onde está a vírgula, você vai colocar na casa, né, da unidade de medida que você está falando. Então, se são 500 mil centímetros, o último número com a vírgula é esse zero aqui, ó, porque não tem vírgula nesse número, então a vírgula está aqui. Então, esse último zero da direita você vai colocar na casa dos centímetros e vai preencher o resto do número para a esquerda. Perceba que aqui na casa do quilômetro ficou só o 5, tá? Cada casa fica só com um número, tá? A não ser a casa do quilômetro, se fosse 5 milhões, aí ficaria mais números aqui. Cada casa fica só com um número menos a da ponta, certo? Então aqui, 500 mil centímetros equivale a 5 quilômetros. Perceba aqui, ó, na casa do quilômetro só está o 5. Vamos fazer uma questão, né? Vamos colocar na prática. Na prática é mais fácil. Em um mapa de escala 1 para 3 milhões, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 150 quilômetros reais? Vamos lá pela lógica aqui, tá? Primeira coisa, cada centímetro nesse mapa equivale a 3 milhões de centímetros na realidade. O que nós temos que fazer? Transformar esses 3 milhões de centímetros reais em quilômetros, para descobrir quanto que cada centímetro vale em quilômetros. 3 milhões, para transformar para quilômetros, você pode usar os dois métodos, ou divide por 100 mil, ou você coloca na tabelinha. Dividindo por 100 mil, a gente sabe que vai dar 30, mas beleza, vamos colocar na tabela. Você coloca o último zero da vírgula aqui e preenche o resto para a esquerda. Ah, professor, mas na casa do quilômetro ficou 2 números. Sim, porque as casas da ponta, elas podem acumular números, porque não tem mais casa para você colocar os números. Então, na casa do quilômetro fica o 30. Portanto, 3 milhões de centímetros é igual a 30 quilômetros. Ou seja, nessa escala, cada centímetro medido no mapa equivale a 30 quilômetros reais. Se cada centímetro é igual a 30, certo? 150 são quantos centímetros? O que eu vou fazer? Eu vou dividir 150 por 30, tá? 150 por 30 vai dar 5. Então, são 5 centímetros para chegar a 150. Por quê? 5 vezes 30, 150. Então, 5 centímetros são medidos para chegar aos 150 quilômetros reais, letra D. Eu vou fazer uma outra aula só com exercícios. Aí nessa outra aula, para quem gosta de fórmula, vai ter uma formulazinha da escala que faz exatamente essa regra de 3 que eu fiz aqui rapidão. Outro exercício, né, do CESP, a banca forte, do IBGE de 2021. A escala cartográfica, elemento presente nos mapas, indica a relação de proporção entre a área real e a representação feita no mapa. Ou seja, o que nós já falamos. Considerando-se que a distância entre duas cidades no mapa em linha reta seja de 12 centímetros, tendo-se como referência a escala numérica de 1 por 7 milhões, é correto afirmar que a distância entre as cidades. Caramba, enunciado bem grande, né? Mas é fácil. O que você vai fazer primeiro? Transformar os 7 milhões de centímetros em quilômetros. Porque 1 centímetro no mapa é igual a 7 milhões de centímetros na realidade, como diz a escala aqui, ó. 7 milhões pode dividir por 100 mil, ou você pode colocar aqui na tabelinha. Vai dar 70 quilômetros. Então, cada centímetro medido no mapa equivale a 70 quilômetros. Aí eu quero saber quanto que é a distância aqui medida de 12 centímetros. Fácil, né? Se o centímetro é igual a 70, quanto que é 12? Você vai multiplicar 12 vezes 70, que dará 840 quilômetros. Letra D, a resposta correta. Viu como é fácil? Escala numérica é fácil, gente. As enunciadas, às vezes, eles podem até tentar confundir você quando você vai ver na aula só com questões, tá? Mas, no geral, é fácil, tá? Agora uma partezinha um pouquinho mais complicada. Acabei de falar que é fácil, mas agora uma parte um pouquinho confusa. Mas tente usar a lógica que você vai entender isso aqui. A escala numérica, ela pode ser grande ou pequena. E quando nós falamos de grande ou pequena, nós estamos falando de detalhes, tá?
nós não estamos falando de denominador, desse número que fica aqui, ó, à direita da escala, tá? Nós não estamos falando desse número, nós estamos falando de detalhes. Então, o que é uma escala grande? Escala grande é uma escala que mostra muitos detalhes. Por exemplo, uma planta de uma casa é uma escala grande. Um croquis, que é um mapinha que você faz lá à mão, que mostra lá, ó, você vai virar à esquerda em tal lugar, à direita em tal lugar. Isso aí também tem uma escala grande. Escala grande, ela mostra muitos detalhes, é uma imagem aproximada. Quando você vai no Google Maps, né, você aproxima muito, né, aquele lugar lá, ou no Google no de imagens, que eu esqueci o nome. Quando você vai lá no Google e coloca a imagem bem aproximada, você está colocando uma escala grande, certo? Porque você está mostrando muitos detalhes. Quando a escala é pequena, ela mostra poucos detalhes. Por exemplo, o mapa mundi. O mapa mundi ele mostra poucos detalhes, porque ele tem que mostrar os países do mundo inteiro. E como ele mostra poucos detalhes, os países que são muito pequenos nem aparecem nele, né? Então, a escala pequena está relacionada com poucos detalhes. E aí é o seguinte, perceba só. Lembre-se que a escala numérica ela é uma divisão, ela é uma fração. Portanto, só você pensar a seguinte lógica. Qual número é maior? 1 dividido por 2 ou 1 dividido por 2 milhões? Pensa aí, vamos usar a lógica de ensino infantil. Você tem uma maçã. Vai dar mais pedaços para quem? Se você dividir por 2 ou se você dividir por 100? Por 2, correto? Então, a escala grande está relacionada com essa divisão aí também. Então, quanto menor é o denominador, maior é a escala. E quanto maior é o denominador, né, menor é a escala. Porque quanto maior é o denominador, menos detalhes o mapa vai ter. Certo? Porque é uma distância maior que é representada. Quanto maior é o denominador, maior é a distância representada dentro do mapa. Certo? Que você vai lembrar, né? É 1 centímetro vale 500 centímetros. No outro aqui embaixo, 1 centímetro vale 250 mil centímetros. É uma distância bem diferente. Aí tem essa tabelinha tentando mostrar para você o seguinte, né? De até 1 por 25 mil seriam escalas grandes. Entre 1 por 25 mil a 1 por 250 mil são escalas medianas. E acima de 1 por 250 mil são escalas pequenas, porque mostram poucos detalhes. Coloquei 3 mapas aqui, 3 representações cartográficas, na verdade, para mostrar as diferenças de escalas, né? Então, essa escala aqui, por exemplo, é uma escala grande, é uma planta, está mostrando todos os detalhes da casa. A planta tem que ter grandes detalhes, porque tem que mostrar as paredes da casa. Já esse mapa do Brasil é um mapa de escala pequena, porque mostra poucos detalhes. Não tem como você ver uma casa dentro desse mapa, porque ele está mostrando pouquíssimos detalhes das cidades, certo? Então, este mapa, perceba, a escala dele aqui, ó, muito maior do que essa escala. O denominador, pelo menos. Então, essa escala aqui é grande, porque ela mostra muitos detalhes. Essa é pequena. Veja a diferença de denominador. Aqui um denominador menor, aqui um maior. Então, é inversamente proporcional o denominador de uma fração de escala com a grandeza dela. Grandeza de escala cartográfica se referencia aos detalhes. Quanto mais detalhes, maior é a escala. Vamos fazer um exercício. Um professor de geografia solicitou aos alunos que representassem por meio de cartogramas os resultados de um estudo sobre o bairro onde a escola está localizada. Foram colocadas à disposição dos alunos 2 bases cartográficas com as seguintes escalas. Cartograma 1, escala de 1 por 25 mil. Cartograma 2, escala de 1 por 500 mil. Só olhando as escalas aqui, a gente percebe o quê? Que a escala 1, né, o cartograma 1, ele tem uma escala maior, ele tem mais detalhes, porque o denominador é menor, certo? Considerando que devem ser representados no mapa ruas, avenidas, outros componentes do bairro, os alunos devem utilizar Bom, quantos mais detalhes, menor tem que ser o denominador. Portanto, é o cartograma 1. Vamos ver aqui para os enunciados. Nós já cortamos 2 aqui, tá? Vamos lá. Cartograma 1, porque a escala é maior, certo? A escala é maior, ela está representando mais detalhes. O denominador é menor, então por isso é uma escala maior. E oferece a possibilidade de representação de mais detalhes. Certo. Letra A, já é a resposta. A letra C, vamos só para tirar a dúvida. Cartograma 1, porque a escala é menor. Já está errado. Cartograma 1, a escala é maior. Então, portanto, a resposta correta aqui do nosso exemplo é a letra A. Bom, escala cartográfica
é isso, tá? A escala cartográfica são as escalas no mapa e são utilizadas, né, para medir a distância medida no mapa em distâncias reais. E a escala cartográfica, né, ela tem dois tipos, a numérica e a gráfica, sendo mais utilizada, né, a escala numérica, que ela é uma proporção. Lembre-se sempre, escala gráfica você vai sempre ler na mesma unidade de medida. É centímetro por centímetro. E aí o que você tem que fazer? Transformar os centímetros do denominador em quilômetros ou em metros. E aí, para isso, você tem que lembrar daquela tabelinha ou lembrar das divisões, né? Que para centímetro para quilômetro são 100 mil, dividido por 100 mil. De centímetro para metro são dividido por 100, né? Enfim, você tem que lembrar isso. E o último detalhe importante de lembrar é a grandeza. A escala grande, ela tem muitos detalhes. A escala pequena tem poucos detalhes. Mapas que representam grandes áreas têm escalas menores. Mapas que representam pequenas áreas têm escalas maiores porque tem mais detalhes. Bom, mais uma vez, caso você tenha chegado até aqui, peço que você deixe seu like, que você comente, se inscreva no canal. Vou fazer outra aula ainda sobre escala gráfica, né? Sobre escala cartográfica, perdão. E aí eu vou postar aí nos próximos dias, né, essa parte 2 só resolvendo exercícios. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela companhia e até a próxima.